O nome Jesus é pagão? Significa porco? Talvez um dos grandes problemas que nós temos atualmente seja a confusão que se faz entre o que é teológico e o que é teoria conspiratória, o que é teoria da conspiração. E, por sinal, muitas pessoas estão aderindo a teorias da conspiração por simplesmente ignorância, por não conhecer o que de fato é história, o que de fato é língua original grega, hebraica, aramaica, latim, e o que de fato é teologia. Por isso, a urgência de abandonar certos vídeos da internet e começar a ler as escrituras, a estudar teologia e a procurar bom conhecimento doutrinário, a fazer um bom seminário, um bom curso teológico para melhor aprendizado, para melhor didática nas escrituras, não é mesmo? E falando nisso, essa ideia de que Jesus ele significa porco, significa cavalo, isso tudo é teoria da conspiração e eu vou provar aqui nesse vídeo rapidamente para você. Muitos afirmam e são até incisivos ao bater na tecla, dizendo que o nome de Jesus é pagão. Isso é um desconhecimento total das línguas originais. Isso pode ser chamado de uma contaminação blasfema greco-romana e é necessário um conhecimento, pelo menos básico, no que tange a línguas originais das escrituras e também a própria etimologia dos termos Yeshua, Iesus ou até mesmo Jesus na língua portuguesa. Dá para você ver o grau de ignorância. Então vamos a algumas definições importantes. A grosso modo, essa teoria diz que Jerônimo, o tradutor da Vulgata Latina, traduziu a expressão ou palavra Jesus com a junção de duas divindades, Júpiter e Iesus. Isso dentro de uma forte teoria conspiratória. Iesus, no caso, seria o rei do trovão. Há uma junção, um trocadilho de palavras que eles fazem, um malabarismo terrível de palavras, para amado de Zeus, e sus, ou sous, que é Deus, falando na verdade de Zeus, significando Jesus, ou cavalo, ou Deus cavalo. Mas isso não faz o menor sentido. Até porque Yeshua é uma abreviação hebraica da palavra Yehoshua, que significa Josué no hebraico. E no grego do Novo Testamento é Iesus, que é Jesus. A expressão Yehoshua, que é traduzido para o nome Josué, significa Yahvé é salvação. Já a abreviação no texto grego para a palavra Jesus e Iesus é abreviado para somente Yahvé salva. É só uma questão de abreviação de nome. Uma outra afirmação equivocada por esses teóricos da conspiração é que a palavra Yeshua significa cavalo no hebraico, o que é um desconhecimento da língua, porque a palavra Yeshua não tem o sufixo shua, cavalo, pois no termo Yeshua nós temos o shin no hebraico com som de S, e não o samer com o som de SH. Não tem como relacionar o nome aramaico Jesus a cavalo, muito menos o termo grego Iesus a cavalo, e também nem o termo Yeshua a cavalo, por causa de não ter o samer ao som de SH. Talvez a melhor resposta para se dar a esses teóricos conspiratórios é que o nome Jesus não foi traduzido por gregos, mas foram traduzidos por judeus traduzindo o hebraico para o grego. Isso é chamado de Septuaginta, judeus que traduziram textos hebraicos para o texto grego. Não foi a Igreja Católica que traduziu nomes, não foi Jerônimo que traduziu nomes. Foram os autores do Novo Testamento, judeus, que traduziram o texto hebraico para o texto grego. Uma outra colocação feita por teóricos da conspiração da internet é a letra J. Vamos a algumas colocações. Essa teoria da conspiração também usa o seguinte argumento: como a letra J só foi criada no século XVI, o nome Jesus não poderia existir, pois ele viveu mais de 1500 anos antes disso. Só que é uma falácia muito grande.
A letra J só foi inventada em 1524 por um gramático chamado Gian Giorgio Trissino, mas isso não significa que o som representado por essa letra não existisse antes. De fato, a letra grega inicial usada, o nome Iessos, é chamada de iota, justamente porque seu som é uma variante entre os sons I e J. O que Trissino fez foi criar uma forma de gramática para representar especificamente o som ou fonema mais propenso para o J do que para o I. Em suma, podemos concluir que o nome Jesus veio do latim Iessus, que veio do grego Iesous, que por sua vez é uma adaptação do hebraico Yeshua, que significa a mesma coisa, Yahvé salva, Yahvé é salvação. E talvez um outro argumento seja a questão de que nomes não podem ser traduzidos. Talvez sim, mas nomes podem ser adaptados em outras línguas. Por exemplo, o nome Charles podem ser adaptados no americano, no inglês, para o nome Carlos, no português. O nome João, em língua inglês, você vai dizer John, por causa do tio. Então, nomes podem sim ser adaptados, mas o significado é o mesmo, o sentido é o mesmo. A mesma coisa ocorre com Yeshua, e ocorre com Iessus, e ocorre com Jesus na nossa língua em português. O significado é um só, o que muda é somente o modo de transliteração, o modo de pronúncia. Portanto, meus queridos, eu quero concluir essa rápida observação dizendo para você tomar cuidado com teorias da conspiração que você encontra na internet. Hoje, a maioria dos teólogos da internet querem distorcer as escrituras, mostrando e dizendo o que a escritura não está dizendo. Apegue-se à escritura, somente a Bíblia, e corra desse tipo de gente na internet.